Continuação da leitura da Bíblia Sagrada, introdução aos livros do Novo Testamento. Introdução aos livros do Novo Testamento. O Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Por motivo de seu título comum, os primeiros 4 livros do Novo Testamento são chamados Evangelhos. Essa é a melhor descrição da sua forma literária. É uma forma inteiramente cristã, que não tem paralelo com outras literaturas nem imitações felizes em escritos posteriores. Os 4 evangelhos podem, juntamente com os Atos dos Apóstolos, ser classificados como narrativas históricas. Realmente eles dão a entender o que são, de fato, aquilo que dizem ser. Evangelhos de Jesus Cristo, proclamado ao mundo por uma única via, as boas novas da redenção do gênero humano em Cristo Jesus. Ainda que o gênero individual de cada evangelista adaptasse, necessariamente elaborasse a mensagem de acordo com o fim peculiar que tinha em vista, o material contido nos 3 primeiros evangelhos tem dimensão tão semelhante, se não completamente idêntica, que pode ser colocada em colunas paralelas para as comparações instrutivas. Tal acomodação é chamada uma sinopse. E os 3 primeiros evangelhos, como resultado disso, vieram chamar-se sinópticos. Dos 3 sinópticos, o de Mateus é o mais claramente idealizado e deliberadamente acomodado. Narrativas e discursos estão agrupados por temas em 5 livros: a proclamação do reino, a sua dinâmica, o seu mistério, o seu crescimento e desenvolvimento, e o seu universalismo. Esse evangelho é precedido pelas narrativas da infância, que lhe servem de prólogo e finaliza com a narrativa da paixão e ressurreição, com que termina cada um dos 4 evangelhos. Dirigido inicialmente aos judeus, o evangelho de Mateus tenta demonstrar cuidadosamente a realização em Jesus Cristo do plano de Deus elevado pelos profetas do Antigo Testamento. Não só pretende mostrar que Jesus é o Messias da promessa, mas também que a igreja que ele fundou é realmente uma nova Assembleia do povo de Deus, a nova e que daqui diante é a única e verdadeira Israel. É de Mateus o Evangelho do Reino, no qual descreve as condições para a entrada nele, o seu mensageiro, a sua natureza íntima, a sua manifestação final. Com esmerada clareza, o evangelista apresenta Jesus como o Senhor desse reino. Destaca constantemente o poder divino que resplandecia através das palavras e ações desse novo Moisés. Mateus, cujo verdadeiro nome é Levi, coletor de impostos antes de ter sido chamado pelo Senhor para fazer parte do colégio apostólico, redigiu seu evangelho em aramaico, segundo a antiguíssima tradição pelo ano 60. Esse texto não foi conservado, foi depressa traduzido em grego. O Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. A tradição, de acordo com o que foi em Roma, que se compôs a tradição está de acordo de que foi em Roma que se compôs o segundo evangelho. Essa tradição é também unânime em atribuir o evangelho a Marcos, um discípulo de Pedro, que era usualmente identificado como João Marcos em Atos dos Apóstolos e o Marcos da Primeira Epístola de Pedro. A tradição também assinalou normalmente a data de composição como sendo posterior ao martírio de Pedro no ano 64 d.C. e antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Posto que a precisão da destruição é em Mateus e Lucas de ordem a fornecer argumento para os datar a ambos depois do ano 70, Marcos está de tal maneira que não apresenta dificuldade real para o assinalar com o mais antigo dos nossos evangelistas. O único dos nossos evangelistas a ser intitulado pelo seu autor é o de Marcos, escrito para apresentar Jesus como Filho de Deus. Na proclamação da Boa Nova, tem o templo da salvação anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Na proclamação dessa boa nova, o templo da salvação anunciado pelos profetas do Antigo Testamento havia chegado, mas Jesus de Marcos é também o padecente do Filho do Homem, e nenhum outro evangelista mostra tão intrepidamente a humanidade do Redentor, particularmente na pormenorizada e realística descrição da paixão. Esse mistério de Jesus, Filho de Deus e Filho do Homem, está sutilmente manifestado nos seus conflitos com os espíritos, assim como na oposição do povo a ele, e na sua rejeição pelo chefe desse povo, a oposição Assim como na oposição do povo a ele, na sua rejeição pelo chefe desse povo. Os conflitos e a oposição conduziram Jesus a proibir que se propagassem os seus milagres, do mesmo modo que o mistério da sua pessoa conduziu à dificuldade dos discípulos em compreendê-lo. Essa proibição e a falta de compreensão encontram-se na base
daquilo que, desde o princípio deste século, tem sido conhecido como segredo messiânico em Marcos. Não obstante do seu evangelho, precisamente da mesma maneira como na segunda parte, apresenta a visão paralela do sofrimento de Jesus, que culmina com a paixão e ressurreição. O Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. De acordo com os costumes dos escritores gregos da época, Lucas inicia seu evangelho com breve prefácio, provavelmente com o intuito de abranger também os atos dos apóstolos. Faz alusão a seus predecessores e ressalta o cuidado com que colidiu e avaliou os subsídios deles recolhidos. Refere-se aos que escreveram a mensagem evangélica antes dele, como pertencentes a dois grupos, testemunhas visuais e ministros da palavra, isso é, 12 que foram fonte básica da tradição evangélica e muitos que tentaram organizar em forma de narrativa a pregação e os ensinamentos dos 12. Lucas inclui no seu último grupo não testemunhas visuais como os 12, mas as conquistas e escritores que se tinham familiarizado com as tradições sobre Jesus e as experiências das comunidades cristãs. Lucas dedicou 2 de seus livros a certo Teófilo, nome no comum grego que significa amigo de Deus. Esse personagem real, de certa importância política, recebeu instruções sobre a doutrina cristã. Lucas o vê como pessoa favoravelmente disposta em relação à doutrina cristã ou como cristão que procurava mais conhecimentos concernentes a implicações práticas de sua fé. Talvez essa ambiguidade quanto à posição do Teófilo seja deliberada. Muitos sábios discernem no Evangelho de Lucas e nos Atos num sentido apologético, presumivelmente dirigido contra infundadas críticas à doutrina cristã. Escrito após a perseguição de Nero, que começou em 64 d.C. e criou hostilidades aos cristãos em todo o império, Lucas e Atos revelam que Jesus foi julgado inocente pelo governador romano Pôncio Pilatos. E que São Paulo, fundador de muitas comunidades cristãs do Império, foi diversas vezes absolvido pelos magistrados romanos de acusações contra ele. O evangelista retrata a cristandade não como um movimento político, mas como seita organizadora para poucos iniciados, mas como fé religiosa aberta a todos os homens. Seu retrato de Jesus, tirado da tradição evangélica, mostra o interesse do Salvador pela humanidade e a sua identificação com os pobres, os párias e os criminosos. Embora o espírito apologético deva ser reconhecido nos escritos de Lucas, não era, no entanto, o principal objetivo de fazer apologia do cristianismo. Ao contrário de outros evangelistas, Lucas não apresenta um tema principal. Contenta-se em deixar que a narrativa evangélica fale por si mesma sem introduzir qualquer argumentação própria. A compreensão exata da importância do evangelho cristão é delicadamente inserida na matéria tradicional, associando o nascimento de Jesus à pregação de João Batista com os fatos da história secular. O evangelista mostra a tradição evangélica não se origina de um mito acerca dos seus deuses, mas foi vivido por Jesus de Nazaré no mundo real, onde todos os homens nascem, lutam pela existência e morrem. Descreve Jesus como enfrentando resolutamente a realidade que esse mundo lhe tinha reservado. Essa harmonia com o pensamento que em crescente aceitação nas comunidades cristãs da época, Lucas também afasta o conceito da próxima perusia, como qualquer aspecto particular da doutrina de Jesus que Lucas escolhe para realçar, são apresentados de maneira serena. Sua veneração se estende não somente a Jesus como Filho de Deus e as invisíveis pessoas do Pai e do Espírito Santo, mas também à própria humanidade, como fecunda receptora da palavra de Deus. Nenhum outro evangelista deu tanta ênfase à palavra profética de Jesus. Nenhum outro é tão otimista quanto a acolhida favorável que está destinado a receber. Nada do que a palavra divina ordena pode lhe falhar na história. A palavra de Jesus sobre o amor dos inimigos é vista como a única arma que as pequenas comunidades cristãs da época de Lucas possuem para combater as forças da perseguição. A palavra de Deus é a doutrina de Jesus a ser plantada no coração dos homens. E é função da comunidade cristã enfrentar a comunidade com essa palavra, que passa por vicissitudes, mas inevitavelmente acha que quem queira ouvir. Muitos estudiosos concordam que Lucas usou o Evangelho de Marcos como uma de suas fontes. Alguns acham mesmo ser esta a principal origem de 2 lados de Lucas, a qual juntou os de outras fontes, inclusive uma narrativa da paixão.
Já para outros, Lucas usou Marcos somente como fonte suplementar para o material obtido de outras tradições. Certamente, o objetivo de Lucas não era tirar proveito da narrativa de Marcos sobre o ministério público de Jesus, mas sim fornecer subsídios para as pessoas como Teófilo, amigo de Deus, desejosas de viver em um mundo a mensagem de Jesus. Segundo a primitiva tradição cristã, os volumes do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos datam aproximadamente de 75 depois de Cristo, e o autor é identificado como Lucas, o médico, amigo de São Paulo, mencionado na Bíblia ali, né? Aí que eu nunca sei dizer esses nomes, mas ainda vou aprender. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O último dos evangelhos a ser escrito e um dos últimos livros a serem incluídos no cânon do Testamento, o quarto evangelho, não só pressupõe muito do que tinha acontecido por volta do fim do século I da nossa era, a herança comum da Igreja Católica, mas proporciona também uma das sínteses teológicas mais sublimes de todos os tempos. Daí o seu precoce reconhecimento como evangelho espiritual e o reconhecimento do seu autor como teólogo. Esse autor, que ainda é identificado como discípulo de Jesus, amava, tem sido até hoje objeto de muito debate e especulação cada vez maior. A tradição, contudo, apoiada no testemunho de Santo Ireneu, aceitou como autor discípulo João, filho de Zebedeu. O próprio evangelho fornece suficiente corroboração indireta para confirmar essa tradição. O testemunho de Ireneu e o unânime acordo da antiguidade cristã alcançaram uma importância extraordinária ao longo do debate acerca da paternidade desse evangelho. O autor, que fornece o testemunho visual dos acontecimentos que narra, daí o seu precoce recolhimento como evangelho espiritual e o reconhecimento do autor como teólogo. Esse autor, ainda identificado como discípulo que Jesus amava, tem sido até hoje objeto de muito debate e de especulação cada vez maior. A tradição, contudo, apoiada no testemunho de Santo Ireneu, aceitou como autor o discípulo João, filho de Zebedeu. O próprio evangelho fornece suficiente corroboração indireta para confirmar essa tradição. O testemunho de Ireneu, com o unânime acordo da antiguidade cristã, alcançaram importância extraordinária ao longo do debate acerca da paternidade desse evangelho. O autor que fornece o testemunho visual dos acontecimentos que narra emerge às páginas do seu evangelho como um judeu palestino, informando que não só dos detalhes específicos do tempo e do lugar, mas também dos costumes religiosos, das práticas e dos preconceitos da Palestina. No século I, além de ser trabalhado de grande perspicácia teológica acerca da pessoa de Jesus, o Evangelho de São João também testemunha para uma fonte independente de tradições acerca de suas vidas e obras. Particularidades de estilo, que são caracteristicamente semíticas, inclinação para o simbolismo e para a ironia, o uso sutil de vocabulário bastante limitado e afinidades com as ideias correntes de helenismo e do judaísmo colocam o Evangelho de São João em lugar fora dos sinópticos, cuja tradições pressupõe e, em grande parte, complementa. Mas o que faz com esse evangelho seja único entre os evangelhos é o seu penetrante interesse de demonstrar o significado mais profundo das suas obras e palavras de Jesus. Procura não só responder a pergunta quem é Jesus, como fazem os sinópticos, mas também confrontar o cristão como escolha, que é logo um julgamento de salvação para o crente de condenação e para o não crente. Porque a verdadeira essência desse evangelho está na opção que o cristão de todas as idades tem de fazer nesse misterioso encontro de Deus em Jesus. Com essa finalidade são empregados os dizeres solenes, eu sou, tão flagrantes das teofanias do Antigo Testamento, os temas luz, vida, glória, fé, verdade, juízo e amor, assim como o próprio evangelho. Atos dos Apóstolos. Lucas é o único dos evangelistas que complementa o seu evangelho com o segundo volume, descrevendo o começo da disseminação das comunidades cristãs dos tempos do Novo Testamento. Ele atribui o estabelecimento dessas igrejas à ação do Espírito Santo, especificamente sobre Pedro e Paulo. Pedro foi o principal membro dos 12 e a autoridade reconhecida para as comunidades judias cristãs. Paulo juntou-se à igreja possivelmente em Antioquia, que em seguida o encarregou e a Barnabé de promover a difusão do evangelho na Ásia Menor. Essa tentativa missionária não conseguiu conquistar os judeus na diáspora para o evangelho, mas obteve algum resultado entre os gentios. A recusa de Pablo em impor a lei mosaica aos gentios convertidos provocou reação muito forte entre os judeus cristãos de Jerusalém. Mas Pedro e Tiago apoiaram na sua atitude, e a segunda e terceira viagens missionárias tiveram o
mesmo resultado. Em geral, insucesso entre os judeus, mas algum êxito nos gentios. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas apresenta a visão geral da evolução da igreja, desde a ressurreição de Cristo até a primeira visão de Paulo em Roma, ponto em que o livro termina. Originalmente uma comunidade judia cristã em Jerusalém, entre os seus membros e povos em Jerusalém, a igreja foi colocada em circunstâncias que levaram a incluir entre os seus membros povos de outras culturas, samaritanos e gentios, a esse princípio ocasionalmente, e por fim, como regra geral. O medo, por parte do povo judeu, de que o messianismo cristão particularmente era pregado aos gentios, ameaçasse a sua herança cultural, fez com que ficassem receosos do evangelho de Paulo. A irritabilidade dos missionários em desfazer essa apreensão criou inevitavelmente aos seus gentios, perto do fim da carreira de Paulo, as comunidades cristãs, com exceção da própria Palestina, eram compostas principalmente de gentios. Na evolução da igreja, de origem judia cristã, em Jerusalém, com as suas raízes na tradição religiosa judaica, para uma série de comunidades cristãs e gentios do Império Romano, Lucas sente a intervenção de Deus na história, abrindo os corações de toda a humanidade à divina mensagem de salvação. Sua abordagem da história da igreja é predominantemente teológica. Ele concebe a igreja como ministério de Deus e introduzindo através da pregação apostólica, que era obrigada a adaptar às circunstâncias a difusão da palavra de Deus entre os homens, fazendo-a ser mais ouvida mais uma vez na história. Sua preocupação com o ministério da igreja, como portadora da palavra da salvação, exclui deste livro histórias pormenorizadas de vários membros dos 12, bem como as igrejas fundadas por Paulo. Somente os lineamentos gerais dos papéis de Pedro e Paulo servem ao interesse de Lucas. Não obstante, os dados históricos os dados históricos que utiliza são de valia para a compreensão da vida inicial numa igreja e a explanação do fundo geral para as epístolas paulinas. Na interpretação dos Atos dos Apóstolos, deve-se ter cuidado para distinguir os objetivos e interesses teológicos de Lucas e para avaliar os dados históricos sem enxergar com exatidão literal ou subestimar-lhes o valor real. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas apresenta a visão geral da evolução da igreja desde a ressurreição de Cristo até a primeira visão de Paulo em Roma, ponto em que o livro termina. Originalmente, uma comunidade judia cristã em Jerusalém, a igreja foi colocada em circunstâncias que a levaram a incluir entre seus membros povos de outras culturas, samaritanos, gentios, esse princípio ocasionalmente, e por fim como regra geral. O medo por parte do povo judeu de que o messianismo cristão particularmente era pregado aos gentios ameaçasse a sua herança cultural fez com que ficassem receosos ao evangelho de Paulo. A inabilidade dos missionários em desfazer a apreensão criou inevitavelmente uma situação em que o evangelho era pregado cada vez mais aos gentios. Perto do fim da carreira de Paulo, as comunidades cristãs, com exceção da própria Palestina, eram compostas principalmente de gentios. Na evolução da igreja, de origem judia cristã em Jerusalém, como as suas raízes na tradição religiosa judaica, para uma série de comunidades cristãs entre os gentios do Império Romano, Lucas sente a intervenção de Deus na história, abrindo os corações de toda a humanidade à divina mensagem de salvação. Sua abordagem da história da igreja é predominantemente teológica. Ele concebe a igreja como ministério de Deus, introduzindo, através da pregação apostólica, que era obrigada a adaptar às circunstâncias a difusão da palavra de Deus entre os homens, fazendo-a ser ouvida mais uma vez na história. Sua preocupação com o ministério da igreja, como portadora da palavra da salvação, exclui deste livro histórias pormenorizadas dos vários membros dos 12, bem como das igrejas fundadas por Paulo. Somente os lineamentos gerais dos papéis de Pedro e Paulo servem aos interesses de Lucas. Não obstante, os dados históricos que utiliza são de valia para a compreensão da vida inicial da igreja e a explanação em fundo geral para as epístolas paulinas. Na interpretação dos Atos dos Apóstolos, deve-se ter cuidados para distinguir os objetivos e interesses teológicos de Lucas, para avaliar os dados históricos sem exagerar a exatidão literal ou subestimar-lhes o valor real. Epístola de São Paulo, apóstolo aos Romanos. Os cristãos de Roma parecem terem se multiplicado no primeiro entre a população judia da cidade. O historiador romano, Suetônio, menciona um decreto do imperador Cláudio,
morto a 49 depois de Cristo. A ordenação e expulsão dos judeus de Roma envolvidos com certos chrestos, provavelmente a forma incorreta de Cristo. Segundo o Ato dos Apóstolos 18, capítulo 18, versículo 2, Áquila e Priscila, ou Prisca, como consta dessa epístola, foram atingidos por esse decreto. Desde que nenhuma tradição primitiva nem a carta de Paulo aos Romanos mencionam o fundador da comunidade cristã em Roma, pode-se concluir que a fé cristã chegou àquela cidade por intermédio de membros da comunidade judia de Jerusalém, que eram cristãos conversos. Cerca de 57 depois de Cristo, quando Paulo escreveu a carta, muito provavelmente de Coríntio, os cristãos de Roma eram predominantemente gentios, com minoria judia cristã, circunstância que a maioria dos estudiosos vê refletida na própria carta. Nesta época, Paulo estava pensando em realizar viagem missionária à Espanha e desejava fazer de Roma sua base para o projeto. Estava informando acerca da comunidade romana, talvez por Áquila e Prisca, e pode-se admitir que, em troca, fosse conhecido dos cristãos de lá. Seria difícil explicar porque eles teriam escrito a longa carta, a menos que estivessem cientes do seu papel apostólico e sua extraordinária história para que recebessem suas ponderações com devido interesse. O principal tema da carta é a relação entre o judaísmo e o cristianismo, assunto que Paulo ajudava a preocupar os romanos cristãos. Cada uma dessas religiões reivindicava o privilégio de ser o caminho da salvação, que estabeleceu aliança entre Deus e o homem e fez desse beneficiário das dádivas divinas. Mas a cristandade via-se a si mesma como a continuidade profética e a consumação da fé do Antigo Testamento, declarando que a aliança mosaica preparatória deve agora ceder lugar à nova e mais perfeita aliança em Jesus Cristo. O próprio Paulo tinha sido incansável advogado de liberação de obediência às leis do pacto mosaico e se negara a impô-las a gentios convertidos ao cristianismo. Ele tinha testemunhado as utilidades pessoais que haviam desenrolado entre os aderentes das suas religiões e escrevera sua carta em termos decadentes aos Gálatas, contra aqueles judeus cristãos que estavam persuadindo as comunidades cristãs gentias a adotar as práticas religiosas do judaísmo. Para ele, a clareza da compreensão será gravemente prejudicada se os cristãos forem obrigados a amalgamar as duas religiões. Embora Paulo se manifestasse, pesar pelo insucesso da aceitação do messianismo cristão por parte de Israel, manteve-se em simpatia pelos incrédulos judeus e gentios. Isso não deveria surpreender se Paulo considerasse a perusia ou a segunda vinda de Cristo como clara possibilidade ainda em sua vida. Sua atitude refletiria assim a urgência da conversão e a iminência do julgamento do mundo. O que conclui que Paulo expõe, que a absolvição se dá antes pela fé do que pela lei, é que o divino plano de salvação desenvolve-se num largo plano teológico para incluir toda a humanidade, apesar das diferenças no contexto e do sistema religioso herdado por determinada cultura humana. A Epístola aos Romanos contém vigorosa exposição da doutrina da supremacia de Cristo e da fé nele como fonte de salvação. É um implícito apelo aos cristãos de Roma a abraçar rapidamente essa fé. Devem a resistir toda a pressão para que se aceite a doutrina de salvação, através da observância da lei. Ao mesmo tempo, não devem exagerar a liberdade cristã com repudio a essa mesma lei. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. São Paulo estabeleceu uma comunidade cristã em Corinto, cerca do ano 50, em sua segunda viagem missionária. Segundo seu próprio testemunho nessa epístola, começou o seu trabalho em Corinto, com medo e angústia, por causa da extrema depravação moral da cidade e seu culto pagão, que incluía a prática da prostituição religiosa. A princípio, um sucesso moderado respondeu a esses esforços entre os judeus coríntios, mas logo estes se voltaram contra ele. Mais proveitosa foi a missão de ano e meio entre os gentios, que conquistou para a fé muitos dos pobres e desamparados. Após a sua partida, o eloquente e fervoroso Apolo, um judeu cristão alexandrino, prestou grandes serviços à comunidade coríntia. Por sua interpretação das Escrituras, demonstrou que Jesus é o Messias. Enquanto estava em Éfeso, a sua terceira viagem missionária, Paulo recebeu inquietadoras notícias sobre Corinto. Alguns de seus membros estavam desenvolvendo franco faccionismo em torno da doutrina, identificavam-se particularizando as com lições de Paulo, Apolo, Cefas e outros reivindicavam um relacionamento exclusivo com Jesus, específico de cada um desses grupos. A doutrina cristã estava sendo interpretada mais como elevada sabedoria que como instrumento divino à abertura dos corações à palavra de Deus em Cristo. A comunidade carecia de força mental para agir contra um dos membros que estava vivendo publicamente em união incestuosa. Os outros membros
Outros membros envolviam-se em disputas legais, apresentando-se nos tribunais pagãos, degradante imagem dos seus correligionários. Outros ainda tinham até revivido a antiga prática de prostituição religiosa e participado de sacrifícios nos templos dos deuses. Alguns questionavam a autoridade apostólica de Paulo e alegavam que, ao contrário de apóstolos, não usava os direitos, que ao contrário de outros apóstolos, não usava os direitos do apostolado, já que não aceitava o auxílio financeiro da comunidade. As mulheres compareciam às assembleias litúrgicas sem a habitual cobertura na cabeça e discutiam sobre o direito de dirigir a assembleia. Os problemas da comunidade refletiam-se na própria celebração da liturgia eucarística. Quando alguns dos membros ficavam agrupados à parte, bebiam com demasiada liberdade durante o ágape e negavam as cortesias sociais cristãs aos irmãos mais pobres. Carismas, como orações e mensagens e comunicações em êxtases, muito liberalmente atribuídas à inspiração do Espírito Santo, tinham mais valor do que os atos de caridade, e às vezes eram usadas de maneira desordenada e até ridícula. Havia também membros que, apesar da crença da ressurreição de Cristo, aceitavam a opinião de certos filósofos peripatéticos contra a possibilidade de ressurreição dos corpos em geral. Os problemas menores que Paulo tinha de tratar em sua epístola referiam-se aos casos de consciência discutidos entre os fiéis da comunidade. Ingestão de carnes que tinham sido oferecidas aos ídolos, prática do sexo no casamento e atitude a ser tomada pelos não casados em relação ao casamento em vista da proximidade da segunda vinda de Cristo. A seção introdutória da epístola mostra que esse grupo estava, de modo geral, em maioria, e que era realmente como representante dele que Paulo escrevia contra a ameaça da comunidade representada pelas opiniões e conduta da minoria. A epístola ilustra bem o espírito e o caráter de Paulo. Não estigmatiza as pessoas dizendo-lhe os nomes. Sempre trata os problemas em jogo no plano da pureza, da doutrina e da conduta cristãs. Embora forçado a ressaltar a sua posição dada por Deus de fundador da comunidade, generosamente incluído Apolo nesse trabalho, considera o seu papel de líder como de um servo de Deus. Por outro lado, não hesita em exercer a sua autoridade de acordo com o que lhe dita o próprio discernimento em qualquer situação, a ponto de prometer a confrontação direta dos recalcitrantes se os abusos por esses cometidos não forem corrigidos. Paulo escreve com a segurança de sua autoridade na missão apostólica. Espera que os coríntios a reconheçam e aceitem pelas deficiências de sua fé. Certas passagens da epístola são da maior importância para a compreensão dos primeiros ensinamentos cristãos sobre a Eucaristia. Segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. A epístola contém as reflexões de Paulo sobre os acontecimentos ocorridos depois de enviado a sua primeira epístola aos Coríntios. Ele havia modificado o plano de ficar com aquela comunidade, intenção que anunciara anteriormente, e era por isso criticado pelos cristãos de Corinto. Um deles o havia mesmo injuriado publicamente. Essa atitude dos coríntios causaram-lhe muita angústia e muito prejudicaram o seu relacionamento com a comunidade que havia fundado e tão bem conhecida. Imediatamente interrompeu o ministério que realizava em Troade, onde havia de se encontrar com Tito, para que deste receber um relatório pessoal sobre a situação da igreja em Corinto. Encontrando em Troade, Paulo deixou a cidade e seguiu para Macedônia em sua procura. Quando finalmente o encontrou, ficou profundamente aliviado, pois a carta de censura que o enviara aos coríntios por intermédio de Tito havia alcançado seu destino. Paulo então escreveu essa segunda carta para reafirmar aos coríntios a sua autoridade apostólica e preveni-los de sua próxima visita. Embora esses detalhes não constituam completa reconstituição dos acontecimentos em Corinto, em redação às duas cartas, servem para esclarecer a natureza da segunda epístola, a mais subjetiva de todas as que Paulo escreveu. O tema dessa epístola deve ser entendido tendo em vista as circunstâncias. O sofrimento é alívio de Paulo, sua sinceridade e honestidade, seu perdão ao ofensor, sua ansiedade anterior e presente consolo, sua confiança na missão apostólica apesar das dificuldades, seu apelo por franqueza, o relatório de Tito sobre o efeito da carta que tinha levado a comunidade coríntia, o pedido das esmolas para os pobres de Jerusalém, postergado por causa dos seus problemas com aquela comunidade, reafirmação da autoridade apostólica de Paulo. Muitos estudiosos têm sentido que falta de continuidade na segunda epístola aos Coríntios é repetição de assuntos, por exemplo. Mostra-se que a epístola foi formada pela reunião de várias cartas de Paulo, incluindo talvez uma carta aos Coríntios, escrita antes da primeira epístola.
e uma segunda severa carta que precedeu a segunda epístola aos Coríntios. Contudo, nenhuma tentativa de fragmentar a epístola aos Coríntios se mostrou convincente. Uma explicação parcial para a descontinuidade e repetições na carta seria o estado de espírito de Paulo quando a redigiu, à medida que novos pensamentos lhe corriam e iam registrando-se na esperança de que, abrindo o próprio coração, asseguraria a fé da comunidade em sua pessoa. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita na Macedônia, provavelmente no outono, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Epístola de São Paulo aos Gálatas. Até o século XIX, admitia-se que a Epístola aos Gálatas era dirigida às comunidades cristãs que Paulo fundara no interior da Ásia Menor em sua segunda viagem missionária e que visitaram na terceira. A Epístola teria sido então escrita em alguma ocasião durante essas viagens, entre os anos 52 e 57. A partir do século passado, porém, muitos estudiosos vêm defendendo que, tendo sido chamados de Teoria Gálata do Sul, o que sustenta de ter sido a Epístola escrita na realidade às comunidades fundadas na primeira viagem missionária de Paulo à região da Ásia Menor, que se estende da costa para o interior. Esta premissa também foi adotada aqui, se for válida, situa a epístola entre os primeiros escritos de Paulo, provavelmente em 48 depois de Cristo, ou mesmo antes, mas provavelmente depois do Concílio de Jerusalém, 49 ou 50 depois de Cristo. O encontro com Tiago, Cefas e João, a que Paulo se refere, teria como sendo o próprio concílio. Os fatos circunstanciais referentes à epístola aos Gálatas fornecem a necessária explanação dos contextos dados relativos a ele na própria epístola e nos Atos dos Apóstolos. Eles ajudam a explicar a apaixonada intensidade com que Gálatas é escrito. Paulo não demonstra conhecimento de qualquer limitação à liberdade dos cristãos gentios com respeito à lei mosaica. Isso sugere que a narrativa de Lucas de Concílio de Jerusalém, em que a liberdade é limitada pelas disposições da lei apostólica, é uma interpretação teológica. Depois que Paulo partiu de Galácia, os judeus cristãos de Jerusalém foram lá persuadir as comunidades gálatas a adotar as práticas da lei mosaica. Os falsos pretendentes aos títulos de irmão, como Paulo chama esses pregadores que o sucederam, não respeitavam Cristo como Salvador em benefício da lei. Contudo, embora apegando-se à doutrina por ele pregada, defendiam a lei de um acréscimo altamente vantajoso à vida cristã e invocavam como precedente a sua prática afetiva na função apostólica de Paulo, declarando-o menos informado que os 12, porque não tinha sido discípulo de Jesus durante o seu ministério. Prosseguiram, perturbando e confundindo os espíritos dos Gálatas, que tendiam cada vez mais a seguir a sua doutrina como o caminho mais certo para a salvação. Esta sutil forma de religiosidade provocou de Paulo vigorosa declaração sobre a verdade da natureza da redenção. Pela fé em Cristo, que liberta as consequências da observância à lei mosaica como norma do reto procedimento do homem diante de Deus. O método, assim iniciado em Gálatas, de meditar profundamente sobre o significado do evangelho cristão, finalmente levou Paulo à exposição mais profunda e de maior alcance feita na Epístola aos Romanos. Epístola de São Paulo aos Efésios. A primitiva tradição cristã, que começou com Irineu Clemente de Alexandria, na última parte do século II, atribui claramente a esta epístola a São Paulo. A partir do século XIX, porém, a crítica erudita tem ponderado ao emprego das palavras, o estilo, a comparação com os colossenses, o conceito que a epístola transmite da igreja, bem como a doutrina apresentada pelo escritor, como base para fortes dúvidas quanto à autoria de Paulo. Essa divergência entre as duas principais fontes de opinião sobre Efésios torna possível um pronunciamento categórico a favor ou contra essa autoria. Provavelmente ele não era o autor de Efésios, mesmo sentido de outras epístolas, tais como Romanos, Gálatas 1 e 2 Coríntios. Seja qual for, porém, a origem da epístola, o autor seguiu a tradição paulina, e para fins de interpretação do texto propriamente dito, é conveniente adotar a firme conclusão de que Paulo é o autor. Se Efésios for analisada dentro do contexto dos escritos paulinos, o problema é que a sua ligação com os Colossenses e outras cartas de Paulo pode ser proveitosamente estudado. Parece certo que essa epístola não foi dirigida aos cristãos de Éfeso. Paulo tinha vivido por lá por mais de 2 anos, e dificilmente teria escrito de maneira tão impessoal a uma comunidade que estivesse
estiver intimamente ligado. Antigos e importantes manuscritos omitem as palavras em Éfesos. Se Éfesos é uma carta a que é feita referência em Colossenses, pode muito bem ter sido endereçada a várias comunidades cristãs. Possibilidade esta que explicaria o seu estilo impessoal. O que se chama de carta aos Éfesos é tradicionalmente considerado como tendo sido escrito por Paulo da prisão. Colossenses, Filipenses e Efésios são de fato conhecidos como as epístolas do cativeiro. Se a carta é autenticamente paulina, foi provavelmente escrita, como afirma a tradição, durante a primeira prisão de Paulo, em 61, 63 d.C. Efésios consiste de uma saudação, uma doxologia da maior importância para a significação cósmica que atribui a Cristo, reflexões sobre o mistério cristão da salvação, bem como sobre o mistério da igreja, uma prece pela comunidade cristã, uma dissertação sobre as implicações práticas dos ministérios cristãos, com especial atenção à vida familiar, e uma célebre reflexão sobre a teologia do casamento cristão, e uma conclusão afetuosa. Epístola de São Paulo aos Filipenses. A comunidade cristã de Filipos data cerca de 50 d.C., quando Paulo, aparentemente em companhia de Lucas, visitou a cidade em sua segunda viagem missionária. Na terceira viagem, visitou-a de novo. A cidade tinha uma história ilustre. Fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, foi palco de derrota de Marco Antônio por Otaviano em 42 d.C. Depois deste fato, tornou-se colônia romana. Seu apreço por esse privilégio se reflete na narrativa de Lucas sobre o tratamento dado a Paulo em Filipos, referindo-se a si mesmo nessa epístola como prisioneiro que prevê possível resultado desfavorável do seu julgamento. Por 3 vezes adverte os filipenses contra os inimigos em sua fé. Também lhes dá notícia de Epafrodito, um deles, que teve muito doente enquanto serviço de Paulo. Manifesta sua profunda afeição pelos filipenses e agradece calorosamente pelos donativos que lhe enviaram. Exorta-os a serem fiéis à sua predestinação e a manterem a presente unidade da crença. Mencionando apenas um caso de desarmonia, faz ponderações sobre o benéfico resultado da sua prisão teve para a propagação do evangelho e mostra a abnegação do sacrifício de Cristo como a regra transcendental para toda ação cristã, mostrando a sua própria e total renúncia por amor a Cristo, como, por exemplo, a ser seguido contra a falsa doutrina dos judaizantes. O caráter mais ou menos desonesto da epístola levou alguns estudiosos a sugerir que várias cartas de curta extensão de Paulo aos filipenses foram reunidas nessa composição. Um ponto de vista alternativo é que o apóstolo ditava trechos da carta em ocasiões diferentes. Filipenses tem sido tradicionalmente atribuído ao período da primeira prisão de Paulo em Roma. Nos últimos anos, Éfeso tem sido proposta por crescente número de estudiosos como lugar em que foi redigida. Sabe-se que teve um guarda pretoriano e, portanto, estava submetido a uma autoridade judicial. Pode-se admitir facilmente que Lucas não registrou todas as prisões de Paulo em Atos dos Apóstolos. Outros, porém, acham que o lugar foi uma prisão em Cesareia. Se a epístola tivesse sido escrita em Éfeso, deveria ser datada da cerca do ano 53. Em Cesareia, uns 5 anos mais tarde. Em Roma, em torno de 62. Sua célebre passagem sobre os quenoses ou esvaziamento de Cristo, provavelmente tirada de um hino cristão, foi de inestimável valor para os primeiros cristãos, que os primeiros cristãos entendessem o mistério da encarnação. Filipenses fala sobre as encarnações. Gente, tem tudo mesmo na Bíblia. Epístola de São Paulo aos Colossenses. A comunidade cristã de Colossos não foi fundada por Paulo, que nunca esteve lá, mas por Epáfras, a quem Paulo se refere como um dos membros da congregação colossense. Era provavelmente um dos conversos efésicos de Paulo. Uma segunda inferência plausível é que eles solicitaram o auxílio de Paulo, o auxílio do apóstolo a respeito de certas doutrinas da origem não cristã que estavam influenciando a comunidade colossense. As 2 passagens cristológicas da epístola estão assentadas em contextos sugerindo certas doutrinas relacionadas com espíritos angélicos e práticas ascéticas. Estavam sendo seguidas em Colossos, de modo a depreciar a pessoa de Cristo e falsear a natureza da vida cristã. Sem entrar em debate quanto à existência de espíritos angélicos ou seu papel, Paulo simplesmente afirma que Cristo possui total poder de redenção e que a renovação espiritual da pessoa humana se dá através do contato no batismo com a pessoa de Cristo, o qual morreu e ressuscitou para a salvação do homem. Os cristãos têm necessidade de apaziguar espíritos ou evitar transgressões imaginárias
por meio de práticas ascéticas relativas à comida e bebida. O verdadeiro asceticismo cristão consiste na vitória sobre os pecados pessoais e no amor ao próximo de acordo com a regra estabelecida por Cristo. Paulo elogia a comunidade como um todo, o que parece indicar que, embora tenha sofrido certa pressão para adotar as falsas doutrinas colossenses, não tenham concedido. O apóstolo expressa seu piedoso cuidado por eles. Sua pregação tem lhe custado perseguições, sofrimentos e prisões, mas vê isso como uma continuação dos sofrimentos de Cristo, isto é, da igreja, uma contingência necessária para a causa do Evangelho. Suas instruções à família cristã e a escravos e senhores exigem novo espírito de reflexão e procedimento. Amor, obediência e serviço devem ser prestados em intenção do Senhor. Paulo escreveu a carta aos Colossenses na prisão, mas suas diversas prisões nos deixaram incertos o lugar e a data de redação. A cristologia altamente desenvolvida de Colossenses parecia indicar uma prisão posterior muito plausivelmente à tradicional prisão romana, em que desfrutava da liberdade controlada para pregar. Primeira Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. A formação de uma comunidade cristã em Tessalônica, na segunda viagem missionária de Paulo, causou séria inquietação entre os judeus residentes daquela cidade. Para evitar mais confusão, ele e seu companheiro Silas resolveram deixar a cidade. Contudo, tornou a visitá-la em sua terceira viagem. Indicações da própria primeira Tessalonicenses e Atos permitem a quase certa conclusão de que a epístola foi escrita muito pouco tempo após a partida de Paulo de Tessalônica. Nesse intervalo, esteve em Atenas e de lá mandou Timóteo aos Tessalonicenses. Galho é mencionado por procônsul de Acaia, durante da permanência de Paulo em Corinto por mais de um ano, uma vez que Galho assumiu o cargo em 51 e 62 d.C., a carta deve ser datada daquele tempo. Paulo escreve logo depois de receber o relatório de Timóteo sobre a comunidade tessalonicense, profundamente grato pela informação que traz e também levado a declarar como foi valiosa para seu trabalho a notícia de sua conservação, provavelmente para contrabalançar as difamações assacadas contra ele de fora da comunidade depois da sua partida de Tessalônica. Lembra seu impecável modo de viver entre eles. Recorda-lhes o caráter profético da mensagem cristã e relaciona com o sofrimento que continua a ter às mãos os judeus. Mostra-se satisfeito com sua firme lealdade do evangelho e reza para que possa visitar em breve. Exorta-os ao maior cuidado do cumprimento dos preceitos evangélicos, particularmente os relativos à conduta sexual. Em seguida, concita-os a viver em paz e a evitar a ociosidade. Em seguida, Paulo volta a atenção para o mais sério problema revelado pela visita de Timóteo à comunidade, seu excessivo pesar pela morte de companheiros, que julgam estar privados por isso da alegria da segunda vinda de Cristo. Paulo apela para seu próprio conhecimento da doutrina de Cristo para afirmar que a ressurreição dos mortos deve ocorrer antes da parúzia, de modo que os cristãos que estiverem vivos nessa ocasião não terão vantagem sobre a subitaneidade da parousia e sobre a necessidade de estarem sempre espiritualmente prontos para isso. Conclui com o pedido que acatem o que ocupam as posições de autoridade na comunidade e mantenham entre si a atitude adequada ao espírito cristão. Suas palavras finais são uma prece para que possam estar prontos para a gloriosa vinda de Cristo. A epístola é de grande valor doutrinário ao esclarecer como faz a fé da comunidade. Também manifesta o cuidado e trabalho que foram empregados na instrução das comunidades cristãs na época do Novo Testamento. Segunda Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Muitos estudiosos aceitam a autenticidade da segunda carta aos Tessalonicenses por estar escrita na linguagem ao estilo característico de Paulo. Ambas as cartas foram criadas e escritas de Corinto com um pequeno intervalo de uma para a outra, pois se mostram estar o apóstolo ainda mais acompanhado dos companheiros da segunda viagem missionária, Silas e Timóteo. Contudo, apesar das acentuadas semelhanças literárias das cartas, a segunda é mais impessoal, sua abordagem do assunto um tanto rígida e então formal. A explicação pode estar nas condições do estado de espírito menos tranquilos do apóstolo, bem como nas inquietadoras notícias que tinha recebido de Tessalônica. Depois de escrita a primeira carta, ele próprio estava passando por dificuldades causadas por homens importunos e maus, e nesse meio tempo a perseguição aos Tessalonicenses tinha sido intensificada. E a situação entre eles se agravava pela ociosidade.
devido à crescente expectativa pela parousia, apesar dos conselhos de Paulo na primeira carta. Agora, repete que a vida da comunidade não deve ser guiada pela falsa crença de que a segunda vinda é iminente, isso é, uma possibilidade de cada dia, seja a fonte de suposta crença, o oráculo de um falso profeta ou uma carta pretensamente escrita por ele mesmo. Finalmente sabe que a comunidade tem membros rebeldes, dos quais não pode esperar sincera submissão a seus ensinamentos e dar instruções a esse respeito. As cartas dos Tessalonicenses apresentam indiscutível evidência de que a expectativa pela parousia desempenhou um papel capital na propagação da doutrina do Novo Testamento. Não há mais de que essa expectativa tenha atingido outras comunidades à mesma intensidade que em Tessalônica. Mas os dados de 1 e 2 Tessalonicenses exigem que sejam consideradas como elemento condicionante na representação da doutrina quando se expunha a matéria do Novo Testamento. Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo. As 3 cartas 1 e 2, Timóteo e Tito, foram inicialmente chamadas epístolas pastorais no século XVII. Da segunda metade do século até o século XIX, a sua autoria por Paulo permaneceu incontestada. Desde então, a discussão sobre esse ponto chegou ao impasse. Alguns estudiosos estão convencidos de que Paulo não podia ser o responsável pelo vocabulário e estilo da carta, pelo conselho da organização ou da igreja, pelas expressões teológicas nelas presentes. Outros acreditam que igual firmeza, com base na evidência estatística, que o vocabulário e estilo de São Paulo, mesmo que à primeira vista pareça o contrário, que o conceito da organização da igreja nessas epístolas não é tão avançado como pretendem os opositores da autoria paulina, posto que a noção de ordem hierárquica numa comunidade religiosa existiu entre os judeus mesmo antes de Cristo, como revelam os manuscritos de Qumran, e finalmente que há afinidades entre o pensamento teológico das pastorais e das inquestionavelmente genuínas cartas de Paulo. Um terceiro grupo, embora concedendo certa validade à posição dos outros 2, sugere que o apóstolo utilizou um secretário, possivelmente Lucas, que era o responsável pela redação das cartas, ou que foram trabalho de um escritor anônimo, compilando as tradições acerca de Paulo nos seus últimos anos. Voltando aqui, finalmente questionando o terceiro grupo, que era responsável pela redação. Tá. O problema da autoria literária das pastorais não invalida a autenticidade do seu teor. Se forem consideradas de autoria de Paulo, sua data deve ser entre o fim da primeira prisão romana do apóstolo e sua execução sobre o Nero. Se forem tidas só como mais remotamente paulinas, a data deve ser no começo do século II. Século II. A primeira das pastorais, 1 Timóteo, é considerada como escrita na Macedônia. Timóteo, a quem Paulo converteu, era de origem mista, judaica e gentia. Foi o companheiro do apóstolo na segunda e na terceira viagem missionária. Muitas vezes foi mandado por ele em missões especiais. É mencionado como administrador de toda a comunidade efésia. A epístola instrui sobre o dever de reprimir os ensinamentos falsos e sem valor. Propõe princípios pertinentes às suas relações com os membros mais velhos da comunidade e com os presbíteros, dá regras para o auxílio às viúvas, escolha das que devem receber os donativos, trata das solenidades litúrgicas, da escolha dos homens para as funções do bispo e diácono, das relações entre escravos e amos e das obrigações dos membros mais ricos da comunidade. Também lembra a Timóteo o aspecto profético da sua missão e estimula em seu desempenho. A passagem central da carta expressa a principal diretriz para a conduta de Timóteo, preservar a pureza da doutrina da igreja. Com essa observação, termina a epístola. Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo. A autoria e a data dessa epístola são discutidas na introdução à primeira Epístola de São Paulo a Timóteo. A carta refere-se a Paulo como prisioneiro e indica que Timóteo está em Éfeso. Revela que, com raras exceções, os cristãos não se uniram em apoio a Paulo e encara com pessimismo o desenlace desse caso. Menciona que Paulo está plenamente sabedor da sua libertação. Lembra afetuosamente os dias da missão com Timóteo. Atribui a pregação que faz do evangelho à causa de sua prisão e oferece a Timóteo o seu exemplo de firmeza na fé, apesar das circunstâncias adversas. A epístola sugere que Timóteo deveria preparar outros para substituí-lo, mas Paulo havia preparado para sua própria substituição, concitando-o a não desistir por medo de perseverar e propagar a mensagem cristã. Mostra a ressurreição de Cristo, seu papel messiânico, como essência do evangelho
evangelho pelo qual Paulo estava pronto a sacrificar a vida, não somente para expressar a sua própria convicção, mas também para fortalecer a convicção dos outros. Esta carta, como a precedente, exorta Timóteo a proteger a comunidade do inevitável impacto sobre as falsas doutrinas, sem medo de ataques pessoais que daí possam resultar. Recomenda-lhe que se apoie na força das Escrituras e na firme aceição da doutrina. A epístola observa de passagem que Paulo sente falta de seu material de leitura e de seu manto, e de que seria melhor de tudo uma visita a Timóteo. Epístola de São Paulo a Tito. Tito era um cristão gentio, aparentemente de Antioquia. De acordo com 2 Coríntios, esteve com Paulo em sua terceira viagem missionária. Contudo, não há menção a ele em Atos. Além de ser o portador da severa carta de Paulo aos Coríntios, tinha a responsabilidade da coleta em Corinto, em benefício da comunidade cristã em Jerusalém. Nessa carta é citado como administrador da comunidade cristã de Creta, encarregado da tarefa de organizá-la por meio da escolha de presbíteros e bispos. Aqui, 2 temas têm igual significação. A carta instrui Tito a respeito do caráter dos homens que deve escolher, tendo em vista as dificuldades pastorais peculiares à Creta. Lembra as principais virtudes individuais e sociais que os vários grupos étnicos e classes existentes na comunidade cristã deveriam ser instados a adquirir. O motivo para melhorar o caráter de alguém encontram-se predominantemente nos mistérios da encarnação e da segunda vinda de Cristo. A comunidade deve tornar-se um fermento para cristianizar o mundo social à sua volta. As boas obras devem ser a demonstração da sua fé em Deus. Aqueles que se entregam à controvérsia religiosa devem ser depois de convenientemente advertidos e ignorados. O assunto em Tito é semelhante ao de Timóteo, está, porém, disposto de maneira diferente. Epístola de São Paulo a Filemon. Considera-se incontestável a autoria de São Paulo. Um fato interessante é que essa carta pessoal, indubitavelmente particular, foi conservada e dada ao conhecimento público no século II, numa sociedade em que a escravidão era parte aceita da cultura. A carta refere-se a Onésimo, o escravo de Filemon, um cristão rico de Colossos. Onésimo fugiu de casa de Filemon, julgado e culpado de roubo. Paulo converteu Onésimo ao evangelho e persuadiu-o a voltar em condição anterior. Essa foi sua doutrina referente aos escravos desde o começo. Evidentemente, Onésimo estava receoso do possível castigo que lhe seria aplicado. Mas Paulo confiava tanto na compreensão que Filemon tinha da doutrina cristã, como em sua própria influência sobre o mesmo. O apóstolo prometeu visitar Filemon, colocando-o nesse meio tempo sobre uma espécie de pressão moral para que atendesse o seu pedido e recebesse de volta o escravo contra a bondade. O delicado tom dessa carta reflete contra o fato legal da escravidão nessa época um incipiente discernimento sobre sai e justiça. Paulo não ataca esse sistema, pois as pequenas comunidades cristãs não estavam em condição de levantar o problema numa estrutura política ditatorial. Também o fato de que viam a segunda vinda de Cristo como acontecimento possível ainda em suas vidas refreava qualquer ímpeto de mudança repentina e de longo alcance. Que Onésimo, o escravo, se fosse irmão de Filemon, seu senhor legal, era uma ideia revolucionária no contexto da época. Epístola aos Hebreus. Mais que uma carta, é um discurso doutrinal elaborado em escrito e bom grego. Seu autor não é São Paulo, parece antes ser alguém do seu círculo apostólico. Alguns pensam em Apolo, judeu alexandrino convertido ao cristianismo, que põe ao serviço da fé os seus dotes oratórios e os seus conhecimentos da escritura. Dirige-se a uma comunidade que habita fora da Palestina e na qual predominam os judeus cristãos. A data da composição deve ser anterior à destruição do templo, o ano 70. Pela doutrina, aparenta-se sobretudo com as cartas do cativeiro. Talvez o próprio São Paulo tenha aprovado e recomendado o escrito. O autor continua o caminho iniciado pelas narrações evangélicas e pela pregação apostólica, e aprofunda-se no ministério de Cristo, utilizando e desenvolvendo as noções do sacerdócio e sacrifício. Apresenta a morte e a glorificação de Cristo como verdadeiro sacrifício, destinado a substituir todos os antigos, porque é incomparavelmente superior. A morte de Jesus na cruz é uma entrega levada ao extremo ato supremo de obediência filial de Deus e de solidariedade fraterna para com os homens. Por ela, Jesus é louvado, inclusive como homem, até sentar à direita de Deus, e através dela ele se une definitivamente aos seus irmãos,
Desta forma, Cristo se converte em sumo sacerdote perfeito, em mediador e grande aliança definitiva entre Deus e os homens. Mediante esse sumo sacerdote, os cristãos podem aproximar-se de Deus com toda confiança. Porém, para manter-se nessa situação privilegiada, devem conservar-se unidos ao seu sumo sacerdote, conservando a fé apesar das perseguições. Se, seguindo o exemplo de Cristo, cumprirem a vontade de Deus, se através da oração e da generosidade concreta ao serviço dos seus irmãos converterem a sua existência num sacrifício unido ao de Cristo, serão acumulados de dons pelo Senhor. Epístola Católica de São Tiago Apóstolo. Essa é a primeira epístola que bem cedo a tradição apelidou de católicas. Ao contrário das outras epístolas do Novo Testamento, atribuídas a São Paulo, essas 7 levam o nome do remetente, Tiago, Pedro, João e Judas, e não da comunidade ou da pessoa a quem são dirigidas. É-lhe dado o nome de Tiago em vez do lugar, porque o seu autor tem sido tradicionalmente identificado como Tiago, irmão do Senhor, e o chefe da igreja de Jerusalém. Se este Tiago era filho de Alfeu e um dos 12 ou não, nem a tradição nem os eruditos modernos o decidiram. Escrita em excelente grego, a epístola é não tanto uma carta, porém mais um sermão, exortando os cristãos judeus espalhados pelo mundo greco-romano a serem constantes no meio das suas experiências e tentações, a serem praticantes e não apenas ouvintes da palavra, a animarem com a sua fé com obras, a guardarem as suas línguas e acolherem deste modo o fruto da justiça, semeando paz por aqueles que fazem obras de paz. Primeira epístola de São Pedro Apóstolo. Há farta evidência nessa epístola de que a expressão estrangeiros dispersos refere-se à comunidade em gentias cristãs. Estas são encaradas como o povo de Deus, estrangeiros no mundo pagão. Os nomes de lugares indicam que a epístola foi planejada para as comunidades cristãs na Ásia Menor, mas não é certo que as fundadas por Paulo estejam incluídas. Uma antiga tradição que se inicia com Irineu no começo do século III atribui sem vacilação a epístola de São Pedro. Desde o começo do século XIX, porém, muitos estudiosos têm considerado como trabalho feito por pseudônimo. Os que defendem a autoria de Pedro afirmam que certos dados da epístola favorecem a ponto de vista tradicional, as suas alusões aos sofrimentos de Jesus, lembrança de suas palavras e a sua afinidade com os discursos querigmáticos e atribuídos a Pedro em Atos. Essa prova, embora valiosa, não é conclusiva da autoria de Pedro, posto que outros cidadãos do século I, familiarizados com as pregações de Pedro, poderiam ser os autores das considerações feitas na carta. Para quem acredita na autoria de Pedro, a epístola deve ser datada antes de 64 a 67 d.C., período em que teve lugar a sua execução sob Nero. Os que consideram sua obra sob pseudônimo datam-no de 90 a 95 d.C. É geralmente aceito que o lugar de composição foi Roma, a Babilônia, a que é feita referência em 5 e 13. Ao contrário da epístola de Tiago, apresenta a exortação moral que seu aspecto dominante em estreita relação com a doutrina cristã, a trindade de pessoas em Deus, o poder redentor da morte e ressurreição de Jesus, a personalidade do homem, que Deus destinou a ser santo. Alguns estudiosos são de opinião que é substancialmente tirado de uma antiga liturgia batismal cristã. Seja ou não correto esse ponto de vista, as passagens em causa estão entre as mais claras exposições do significado do batismo cristão que se encontram no Novo Testamento. Segunda epístola de São Pedro Apóstolo. A primeira tradição cristã não era tão convicta da autoria atribuída a Pedro para essa epístola, a ponto de admitir a sua autenticidade sem discussão. Tanto Orígenes como São Jerônimo acharam-na discutível. No começo do século V, a epístola foi admitida no cânon das Escrituras. A principal razão para concluir que não foi redigida pelo chefe dos apóstolos é a sua discussão da parousia. O principal objetivo da epístola era resolver a dificuldade causada em muitos espíritos pelo não cumprimento da esperada segunda vinda de Cristo. Essa dificuldade não pode ter surgido em vida de Pedro, que morreu entre os anos 64 e 67 d.C., somente depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C. Somente depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C. é que os cristãos começaram lentamente a compreender que a parousia estava reservada para um futuro mais remoto. A epístola é escrita numa época em que a pregação cristã estava dando menos ênfase à proximidade da parousia. Portanto, não enquanto Pedro estava vivo. Os
estudiosos apresentam outros argumentos contra a autoria de Pedro, extraídas do vocabulário e da teologia da epístola, e de sua clara afinidade com Judas, sem, contudo, remover todas as dúvidas sobre o assunto. Não é desarrosado concluir que foi escrita por autor desconhecido e que usou o costume de empregar um pseudônimo a fim de atrair leitores para o seu trabalho. A data da redação é conjectural. Alguns pensam que o autor era basicamente familiarizado com a tradição da doutrina de Pedro para assumir-lhe o importante nome, mas é possível que tenha sido um cristão de terceira ou quarta geração que a escreveu no período entre 100 e 125. A carta é dirigida aos cristãos em geral, sem nenhuma indicação do lugar onde foi escrita. A epístola é bem redigida, conduzindo a discussão da parousia de forma gradual. Lembra aos leitores a divina autenticidade da doutrina, da doutrina de Cristo. Continua com reflexões sobre a conduta cristã. Em seguida, volta à excelsa dignidade de Jesus, incorporando ao texto o testemunho apostólico de sua transfiguração. Começa o problema da interpretação das Escrituras, mostrando que é possível entender mal os escritos sagrados e que o castigo divino punirá os falsos mestres. Explica que a parousia é doutrina de Jesus e dos apóstolos e, portanto, uma certeza definitiva. Ao mesmo tempo, adverte que a significação de que Paulo que escreveu sobre esse assunto não deve ser deturpada. Primeira Epístola de São João Apóstolo. Uma antiga tradição cristã atribuía a carta ao apóstolo João. Subsequentemente, a maioria dos estudiosos concluíram por sua semelhança de estilo, vocabulário e ideia com o quarto evangelho, que era realmente um só autor de ambos os trabalhos. Essas semelhanças não excluem obrigatoriamente de toda possibilidade de autores diferentes, como alguns críticos demonstram, mas é muito possível que a pessoa que escreveu o quarto evangelho também escreveu o primeiro João. Sobre a identidade deste autor vem a introdução ao próprio evangelho. A abertura da epístola não declara a quem é dirigida, mas os dados indicam que foi escrita a determinadas comunidades cristãs, alguns cujos membros estavam defendendo falsas doutrinas. Esses erros são aqui identificados e repelidos, embora os seus defensores tenham deixado a comunidade. O perigo representado por eles permanece. Eles se recusam a reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo como verdadeiro homem. São pessoas difíceis de se lidar com elas, que pretendem ter um conhecimento particular de Deus, mas que desobedecem aos mandamentos divinos, especialmente do amor ao próximo, e se recusam a aceitar a fé em Cristo como fonte de santidade. Assim, negam o poder redentor da morte de Jesus. Os estudiosos em geral concordam que o grupo assim estigmatizado adotara certa forma de gnotismo, mas até então não identificado com nenhum corpo específico de doutrina herética. A epístola é de particular valor para a afirmação da humanidade e divindade de Cristo como doutrina apostólica e pelo desenvolvimento da intrínseca conexão em conduta moral e a doutrina cristã. Embora o autor reconheça que a doutrina cristã apresenta mistérios intangíveis da fé em Cristo, insiste que a verdadeira vida cristã elucida as mais profundas realidades do Evangelho. De modo geral, considera-se que a epístola data da mesma época do quarto Evangelho. Segunda Epístola de São João Apóstolo. A segunda e a terceira epístolas de São João são da mesma extensão, provavelmente por considerações de ordem prática quanto ao espaço disponível para escrever num pedaço de papiro. Cada uma delas tem o formato comum de uma carta e trata de um problema específico. Em cada uma, o escritor chama a si mesmo presbítero, e sua autoria comum é ainda mais evidente internamente por semelhança do estilo do vocabulário, especialmente nas introduções e conclusões. A menção em ambas de eminente vista de presbítero à respectiva comunidade levou à admissão de que foram escritas aproximadamente ao tempo e que talvez enviadas pelo mesmo mensageiro às duas localidades situadas no meio do trajeto estabelecido pelo presbítero. Éfeso, como local, e década de 90 como data da redação são tradicionalmente aceitos como plausíveis. A identidade do presbítero constitui problema. Certamente o título envolve mais do que a idade. Se o personagem era simplesmente alguém do grupo de anciãos ou presbíteros que oficiavam nas igrejas cristãs da última parte do século I, é curiosa a ausência de um nome próprio que distinguissem dos outros anciãos. Aparentemente, o próprio título presbítero era também aplicável ao apóstolo, e certamente era também o discípulo de um apóstolo, conforme nos ensina as papilas Irineu. É duvidoso que o presbítero que escreveu o terceiro João fosse um apóstolo, pois ele admite que o chefe da comunidade a que é dirigida a carta ignora sua autoridade. Dificilmente se pode acreditar que um membro da comunidade cristã, mesmo um
chefe possa resistir a um apóstolo, especialmente nessa época, perto do final do século, quando os 12 eram venerados como alicerce da igreja. Por outro lado, o presbítero é bastante importante para exercer certa autoridade sobre outras comunidades, além da própria, para ensinar e qualificar como os heréticos, para enviar missionários e pregadores. A suposição mais provável é que o presbítero era discípulo de um apóstolo, com o direito a uma parte do prestígio e autoridade, um direito, porém, não aceito por todos. A tradicional associação com João, filho de Zebedeu, pode significar que o presbítero era um dos eminentes discípulos dos apóstolos. Perdão. A segunda epístola é dirigida a uma dama eleita e a seus filhos. Já que o teor da carta é muito pouco dedicado a uma pessoa, já os estudiosos admitem que o presbítero estava usando um artifício literário aceito, personificado numa mulher a comunidade cristã. Amor e verdade são os grandes temas da carta. O presbítero exorta os cristãos dessa comunidade a demonstrarem sua cristandade na vida diária de duas maneiras. A primeira, seguindo verdadeiramente o grande mandamento de amor ao próximo. A segunda, sendo fiéis à verdade sobre Jesus. Há uma necessidade crucial dessa advertência porque os missionários heréticos são tão prestes a invadir a comunidade. A heresia em questão é aparentemente a referida em 1 Jó. Negação da realidade da encarnação de Jesus. O presbítero insta-os a não oferecerem a hospitabilidade a esses falsos mestres, a fim de que não se aproveitem da oportunidade para se infiltrar na comunidade. Terceira epístola de São João Apóstolo. O principal fim da carta é assegurar a hospitalidade e o apoio aos missionários autorizados pelo presbítero, talvez enviados por ele. Embora os missionários preguem aos pagãos, é possível que eles estendam a influência e a autoridade doutrinária do presbítero às comunidades. É talvez por isso que Diótrefes, o ambicioso líder da comunidade que rejeitou a autoridade do presbítero, se recusa a receber os missionários e tenta forçar outros elementos da comunidade a adotarem a mesma atitude. A exata posição do próprio Diótrefes não é clara. Por exemplo, ele é um bispo monárquico. Como poderíamos imaginar o cargo nos dias de hoje ou um dos anciãos que, por força da personalidade, tinha assumido a liderança? Para alcançar o seu objetivo, apesar da oposição de Diótrefes, o presbítero escreve a Gaio. Aparentemente é um homem rico de alta posição na comunidade. Exalta a sua hospitalidade anterior, ressaltando essa atitude representa a verdadeira prática do cristianismo, trilhando o caminho da verdade. Concita-o a continuar dando hospitalidade e ajudando a preparar os missionários para as novas viagens. Recomenda-lhe Demétrio, talvez pela razão de que este, sendo chefe do segundo missionário, ainda é desconhecido de Gaio. O presbítero também menciona uma visita dele próprio, essa visita durante a qual também censurará Diótrefes, por ela ter a intenção de garantir o apoio de Gaio, se Diótrefes procurar expulsá-lo da igreja por conceder a hospitalidade solicitada pelo presbítero. Apesar de sua brevidade e suficiência nos pormenores, João oferece uma visão extremamente importante do problema de autoridade e influência no cristianismo no fim do século I. Epístola de Judas. Embora os evangelhos nomeiem um Judas, não o Iscariotes, entre os 12, é o mais provável que o autor dessa epístola seja outra pessoa. Nem o próprio autor se atribui a si mesmo o nome de apóstolo. O lugar da epístola de Judas no cânon do Novo Testamento esteve durante muito tempo em dúvida, mas ainda mesmo quando os padres do século III defenderam a sua autenticidade, a citaram como escritura. São Jerônimo, que apresenta razões pelas quais nem todos a aceitaram como inspirada, reconhece que ela merece um lugar no cânon. O endereço é bastante vago e o seu conteúdo de pequena ajuda na determinação do seu destino, exceto o fato de que ela foi dirigida às comunidades cristãs ameaçadas pelos perigos específicos combatidos pelo autor. A data da sua composição pode ser bem colocada nas 2 décadas do século I, algum tempo antes de Pedro, com a qual tinha claras conexões, da qual marcara a dependência. Apocalipse de João. Apocalipse é o último livro da Bíblia e talvez o menos lido, e também um dos mais difíceis de entender porque abunda em simbolismo estranho e extravagante que, na melhor das hipóteses, parece incomum ao modo do leitor. A linguagem simbólica, porém, é um dos principais característicos da leitura apocalíptica, da qual este livro é notável exemplo.
Essa literatura gozou de grande prestígio, tanto nos círculos judaicos como nos cristãos, de 200 a 200 a.C. a 200 depois de Cristo. Esse livro contém um relato de visões em linguagem simbólica e alegórica, tirada em parte do Antigo Testamento, especialmente de Ezequiel e Zacarias e o livro apologético de Daniel. Se essas visões eram experiências reais do autor ou simplesmente figuras literárias usadas por ele, é em questão aberta, cuja solução nada acrescenta ou diminui a inspiração divina do livro. As descrições simbólicas não devem ser tomadas como literais e nem é o simbolismo capaz de ser concebido realisticamente. Seria tão difícil como repulsivo imaginar um carneiro com 7 chifres e 7 olhos. Entretanto, Cristo Nosso Senhor é descrito precisamente com essas palavras. O autor usou essas imagens para sugerir o poder e a sabedoria universais de Cristo. Outro aspecto significativo da literatura apocalíptica é o emprego de cores e números simbólicos. Finalmente, uma linguagem vindicativa do livro deve também ser entendida simbólica e não literalmente. Os gritos de vingança que soam tão ásperos nos lábios de mártires cristãos são de fato figuras literárias que o autor empregou para despertar nos leitores e ouvintes um sentimento de horror por apostasia e rebelião, que serão severamente punidos por Deus. O Apocalipse não pode ser adequadamente compreendido se não sendo confrontado com o fundo histórico que determinou sua redação. Com o livro de Daniel e outros Apocalipses, foi composto como literatura de resistência para vencer uma crise. O próprio livro sugere que a crise foi uma perseguição implacável da primitiva igreja pelas autoridades romanas. A prostituta da Babilônia simboliza Roma pagã, a cidade das 7 colinas. O livro é, pois, uma exortação e uma advertência aos cristãos para que se mantenham firmes na fé e evitem transigências como o paganismo, apesar do risco de infortúnio e martírio. Devem esperar com paciência o cumprimento das grandes promessas de Deus, cujo triunfo no mundo dos homens permanece um mistério e que deve ser aceito pela fé almejada como esperança. É um triunfo que se revelou na história de Jesus de Nazaré e continua a revelar-se na história de cada cristão que segue o caminho da cruz, ainda que se necessário até a morte no martírio. Ainda que a perspectiva seja escatológica, a salvação e a vitória finais terão lugar ao término da presente era, quando Cristo virá gloriosamente na parousia. O livro apresenta a luta decisiva de Cristo e os seus seguidores contra Satã e as suas cortes como já terminada. A esmagadora derrota do reino de Satã por Cristo conduziu ao eterno reino de Deus. Mesmo as forças do mal executam inconscientemente o plano divino, pois Deus é o soberano Senhor da história. O Apocalipse teve origem numa época de crise, mas continua válido para os cristãos de todos os tempos. Em face de males internos e externos, os cristãos podem com segurança confiar na promessa de Deus e estar com a igreja para todo sempre. O autor do livro chama a si mesmo de João, que por causa da sua fé cristã, tinha sido exilado pela rochosa ilha de Patmos. Embora nunca alegue ser o apóstolo do mesmo nome, muitos dos pais da primitiva igreja o identificaram com ele. Essa identificação não é absolutamente certa. Vocabulário, gramática e estilo tornam difícil que o livro possa ter sido posto em sua frente, forma por pessoa ou pessoas responsáveis pelo quarto evangelho. Todavia, existem positivas afinidades entre os dois livros. O tom das cartas às 7 igrejas indica grande autoridade de que o escritor desfrutava entre as comunidades cristãs da Ásia. É inteiramente provável, portanto, que se fosse pelo menos um discípulo do apóstolo João, que também viveu naquela parte do mundo. A data da redação é provavelmente próxima do fim do reinado de Domiciano, feroz perseguidor dos cristãos.